O jogo virou, de acusador a acusado, a reviravolta de Bolsonaro. Durante, Jair Bolsonaro construiu sua trajetória política à sombra de uma narrativa agressiva contra o Partido dos Trabalhadores e, especialmente, contra Luiz Inácio Lula da Silva, em palanques, entrevistas e redes sociais. Bolsonaro não poupou palavras ao se referir ao ex-presidente como ladrão ou ex-presidiário de 4 dedos. Numa tentativa de resumir em insultos o que muitos viam como um embate ideológico entre a direita emergente e a esquerda tradicional. Naquele momento, Bolsonaro surfava uma onda de apoio popular e institucional. Sentia-se blindado, intocável. O poder parecia eterno. Enquanto Lula enfrentava seus processos judiciais, encarcerado por mais de 500 dias. Bolsonaro usava a situação para reforçar sua imagem de paladino da moralidade, menos mesmo cercado por denúncias, seus filhos, investigados, e seu governo, mergulhado em polêmicas. Mas a história é feita de voltas, e nenhuma cadeira é tão instável quanto a da política. Com o tempo, a maré começou a virar. Lula foi solto, seus processos anulados, e em 2022, retornou à cena com força. Para muitos, sua vitória na eleição presidencial simbolizou uma espécie de redenção política. Para outros, um pesadelo renascido, e para Bolsonaro, foi o início de uma espiral de problemas. Após deixar o cargo, Bolsonaro perdeu a blindagem do foro privilegiado. As investigações se intensificaram. O que antes era tratado como especulação, agora ganhou força com provas, delações e documentos. O caso das joias sauditas, os esquemas de desvio envolvendo cartões corporativos e as tentativas golpistas após a eleição, tudo isso jogou o ex-presidente numa arena jurídica, da qual parece difícil escapar. Hoje, quem treme diante da justiça não é mais Lula. Hoje, é Jair Bolsonaro quem precisa recorrer a habeas corpus preventivos. Quem teme a apreensão de passaportes, quem evita falar demais diante da Polícia Federal. A figura do homem forte, do capitão destemido, deu lugar a um ex-presidente laquado, cercado por inquéritos e por ex-aliados dispostos a falar tudo em troca de acordos de delação. A ironia histórica é afiada. Lula, que foi zombado por Bolsonaro como ladrão de 4 dedos, agora governa o país, enquanto seu antigo acusador presta contas à justiça. Não apenas isso. Muitos dos órgãos que hoje investigam Bolsonaro foram fortalecidos por medidas administrativas do próprio governo Lula. Bolsonaro comprou um grande problema ao transformar a política em um campo de guerra pessoal, ao reduzir debates a xingamentos, ao atacar instituições, ao flertar com o autoritarismo. Ele plantou o terreno, que agora o engole. Enquanto isso, Lula, mesmo sob críticas, tem buscado uma imagem de estadista menos moderado, conciliador e respeitoso com as instituições. O ex-operário de São Bernardo, tantas vezes subestimado, parece ter entendido que a paciência e o tempo são armas poderosas na política. E agora, parece assistir de camarote a queda daquele que o humilhou em praça pública. É cedo para prever o destino final de Jair Bolsonaro. Mas uma coisa é certa. O cenário virou. Aquele que se achava acima das leis agora é réu, investigado, e corre o risco real de ser preso, não por vingança, como ele mesmo costuma dizer, mas porque o Estado de Direito, quando funciona, cobra até dos mais poderosos. A história não perdoa. E os tempos em que Bolsonaro humilhava Lula nos palanques parecem tão distantes quanto os dias em que acreditava ser intocável. Agora, o jogo é outro. E quem antes se sentia dono do tabuleiro, hoje joga com medo do checkmate.